Lucas capítulo 7, verso 18, nós vamos expor do 18 ao 22, porém eu quero ler inicialmente o 18 e o 19 para nós ganharmos tempo, e aí no decorrer do sermão a gente lê do 20 ao 22, tá bom? Lucas capítulo 7, verso 18 ao 19, hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito de falar, gente. Nós vamos falar sobre o tema vencendo a crise de fé. Eu gosto muito desse tema, eu gosto tanto desse tema, que no meu livro, Reconciliados, para você que não sabe, eu tive essa graça de escrever um livro, e eu dediquei um capítulo para falar sobre crise de fé, porque eu acho que é um tema muito válido, e eu quero dar uma pincelada aqui em algumas coisas, e eu tenho certeza que vai ser muito edificante e muito abençoador para a sua vida. Ok? Você achou aí Lucas capítulo 7, verso 18 ao 19, eu vou ler aqui de primeira mão na versão NVT, diz assim o texto bíblico: os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então, João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e diante da Tua palavra. Me coloco com muito temor e tremor diante da Tua igreja, pedindo a Tua graça e a capacitação do Teu Espírito para transmitir as Suas verdades de forma clara e objetiva. Senhor, que Tu possas tirar do nosso meio toda distração, Senhor. Que o Senhor possa tirar do nosso meio toda a falta de desinteresse para ouvir a Tua palavra, porque nós estamos diante da verdade do Senhor, ó Pai. Quando reverenciamos a Tua palavra, nós reverenciamos quem o Senhor é e aquilo que o Senhor está falando. A Sua igreja não está diante de um homem, a Sua igreja está diante da Sua poderosa palavra. Então fala conosco, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Gente, eu me lembro que quando eu me converti, em 2008, não existia ninguém nessa terra que acreditasse mais em Deus e nas coisas espirituais do que eu. Eu acho que essa, Ingrid, é a síndrome de todo novo convertido, né? Todo novo convertido é pau para toda obra, acredita em tudo. Então eu era aquela pessoa que via anjo até onde não tinha. Estava no monte orando, olhava para o alto e dizia: meu Deus, um anjo. Não era um anjo, era só uma folha de bananeira aberta no monte. Mas o contexto que eu vivia no início da minha conversão, se você não estivesse vendo bola de fogo no meio da igreja, você era um crente frio, você era um crente sem fé. Então quando eu me converto em 2008, eu ligo o modo turbo 2.0 e vou para cima. O cabo do meu lado falava: estou vendo um anjo. Eu dizia: estou vendo 2, perdeu. Só que o que ninguém me contou foi que a crise de fé, pastor Márcio, um dia ela chega, seja para os mais racionais ou para os mais emocionais. E um dia essa crise de fé chegou até mim, e eu comecei a questionar muitas coisas e fazer muitas perguntas para mim mesmo. E o que foi mais cruel para mim nesse período é que eu não tinha para quem se abrir acerca das dúvidas que eu tinha com relação à minha fé. A galera estava vendo anjo, irmão, e eu estava em crise, duvidando até da minha própria existência. Rapaz, será que eu existo mesmo ou sou só um devaneio? Será que Deus existe mesmo? E se Ele existe, por que tanta maldade? Por que tanta crueldade? Por que tanta desigualdade? Sabe esses questionamentos que todos nós temos um dia na jornada, e se você não teve, você vai ter? Eu me questionava: será que esse negócio de evangelho, de ir para a igreja, de Bíblia, não é só invenção das pessoas? Será que nós não estamos aqui só inventando algo para acreditar, para crer e para confiar? E nesse período eu tinha muito medo de procurar respostas para as dúvidas que eu tinha, porque eu me sentia mal.
Eu achava que quanto mais eu procurasse respostas, mais incrédulo eu estava me tornando, quando na verdade o começo da sabedoria está na pergunta. Foi o que disse Sócrates. Agostinho de Hipona diz que quem não sabe perguntar, não sabe aprender. Mas eu fingia que estava tudo bem, para não ser o patinho feio no meio da galera. Então alguém perguntava: como é que está, profeta? Eu dizia: está tudo ótimo. Recebi um anjo essa manhã lá em casa, me deu 3 esboços para eu pregar. Segura que vai tremer tudo hoje. Porque eu tinha medo de me abrir e ser taxado como incrédulo. Eu cheguei a pensar várias vezes, falei: eu estou endemoniado, não é possível, só pode, um crente não pode pensar essas coisas. Parece engraçado, mas eu lembro que era uma tortura. Eu saía aqui de Suzano e eu trabalhava lá em Santo André, e eu ia no trem, irmão, chorando, orando, lendo a Bíblia, ouvindo pregação, dizendo: Jesus, me ajuda, tira essas dúvidas da minha cabeça, tira esses pensamentos. E adivinha? Deus não tirou. E por que Ele não tirou? Porque Deus não queria que eu tivesse uma fé rasa, frágil, fraca, fundamentada na areia. Ele queria usar os meus questionamentos para que eu amadurecesse a minha fé. E é isso que o Senhor vai fazer conosco nessa noite, amadurecer a nossa fé. Vamos lá para o texto bíblico? João Batista, no contexto do texto que lemos, ele estava preso. E por que ele estava preso? Porque ele tinha confrontado o pecado de Herodes, que se casou com Herodias, esposa do seu irmão. Pensa no homem que merecia tomar uma surra de gato morto, até o gato miar, era o Herodes. Então um belo dia, João, ainda preso, recebe a visita dos seus discípulos. E o texto diz que os seus discípulos começam a falar para Jesus tudo que Jesus vinha fazendo. E diante desses relatos dos seus discípulos, João diz algo chocante. João diz algo apavorante. João olha para os seus discípulos e diz: vão até Jesus, e eu quero que vocês perguntem a ele se ele é mesmo o Cristo, ou se nós temos que esperar por outro. Oi? Como assim, irmão? Que papo é esse, João? João, o Batista, o primo de Jesus, o último profeta da antiga aliança, aquele que batizou Jesus nas águas, aquele que viu a pomba descer, aquele que viu o céu se abrir, aquele que viu uma voz de trovão dizendo: esse é o meu filho amado e nele eu tenho prazer. E agora esse João está perguntando se Jesus é mesmo o Cristo? Que doideira é essa? Estaria João tendo uma crise de fé? Eu confesso para vocês que eu já lutei, já briguei com esse texto. Que isso, pastor? Brigar e lutar com o texto é você tentar entender ele no original, é você buscar alguns comentários de homens muito mais estudados do que você, e você tentar entender o que está acontecendo, e ouvir algumas interpretações, e você fala: cara, isso aqui não está me convencendo. Até que eu encontrei D.A. Carson. D.A. Carson, um dos mais brilhantes teólogos do Novo Testamento, compartilha da ideia de que sim, João estava com dúvidas a respeito da identidade de Jesus, por causa da situação que ele se encontrava, porque muito provavelmente João Batista também esperava que Jesus estabelecesse o seu governo na terra através de um poder militar. João também estava na expectativa de que Jesus colocaria os romanos debaixo dos seus pés. Mas o que Jesus está fazendo? Está pregando o evangelho e dizendo que nós temos que orar por quem nos persegue. Escuta isso aqui. Se você acha que para você é difícil ouvir ore por quem te persegue, imagina para um judeu. Os judeus estavam sendo escravizados pelos romanos. Eles pagavam impostos altíssimos. A Pax Romana não era uma paz maravilhosa, era uma tortura. Aí Jesus vem e diz assim: ora pelos seus inimigos. O que Jesus está dizendo? Ora pelos romanos que escraviza vocês. Então imagina um judeu dentro desse contexto, ouvindo essas palavras de Jesus. Então, por mais que João Batista viu tudo que viu,
Nesse momento de dor, tristeza, abandono, sofrimento e ânsia de ver o reino de Jesus sendo estabelecido, ele passou por uma crise de fé, revelando que mesmo sendo um grande homem de Deus, não escapou das incertezas que a nossa natureza humana tem em momentos turbulentos, tempestuosos. Isso nos ensina, irmãos, que todo mundo um dia cansa de ser forte. Todos estamos sujeitos a enfrentar crises, e está tudo bem. Você não precisa ser forte sempre. O que não podemos é sucumbir diante das crises e das incertezas que nós temos. Observe que João não é tido como um incrédulo por Jesus. Nós vamos ler daqui a pouco e vocês vão ver que Jesus não vai chamar João de incrédulo. João só é alguém que enfrentou um período de crise que todos nós enfrentamos, ou vamos enfrentar um dia, independente das experiências que nós tivemos com Deus. João provou de experiências extraordinárias com Jesus. Ele viu, irmão, e ele ouviu coisas que nós nunca vimos e nunca ouvimos, mas mesmo assim teve incertezas, porque experiências transcendentais, por mais incríveis que sejam, elas não sustentarão o nosso relacionamento e a nossa fé no Senhor. O que sustenta o nosso relacionamento e a nossa fé em Deus é o poder da sua palavra. Você não vai ter uma fé firme, sustentável, através de experiências, arrepios, choro. Tu precisa amadurecer, tu precisa crescer, tu precisa avançar. A sua crise, o seu momento de incerteza, não pode e não deve ser uma bengala para que você se apoie e não amadureça. Pelo contrário, o Senhor quer usar esse momento de crise para que você cresça e amadureça. Se eu orei e tive uma experiência maravilhosa com Deus, eu vou continuar orando. Mas se eu orei e não tive experiência nenhuma, não arrepiei, não chorei, o que eu vou fazer? Vou continuar orando, porque eu não estou fundamentando a minha fé em experiências, eu estou fundamentando a minha fé na palavra do Deus vivo. E a palavra de Deus diz em Tessalonicenses capítulo 5 verso 17: orai sem cessar. É isso que a palavra de Deus diz. Apesar de gostar muito das experiências, eu não sou escravo das experiências, eu sou movido pela palavra. Irmão, eu gosto de experiências. Quando eu estou orando e eu não choro, eu já começo a olhar para você e falar: Jesus, está acontecendo comigo, eu estou desviado. Então era que eu me belisco para chorar, meto o dedo nos olhos para sair uma lágrima. Não quero ter olho seco, Jesus, quero chorar na tua presença. Eu me jogo no chão, eu quero. Mas e quando nada disso acontece? E quando você não está sentindo nada? O que tu faz? Tu continua orando, perseverando, porque não é sobre um arrepio, um choro e uma experiência, é sobre o que está ordenado na sua palavra. John Stott diz que nossa autoridade máxima não é as experiências que temos, mas sim as Sagradas Escrituras. Por que nós olhamos para as igrejas brasileiras hoje, no nosso contexto, e nós vemos tantas aberrações como nós estamos vendo? Hoje mesmo eu vi um vídeo, cara, eu não acreditei que aquilo estava acontecendo dentro de uma igreja. Nem vou entrar em detalhe, porque eu não vou perder tempo com isso, falando essas coisas. Mas por que acontecem tantas aberrações? É porque as pessoas pegam as experiências pessoais e fundamentam como doutrina. Irmão, a tua experiência é tua, a minha experiência é minha, a experiência do pastor Will é a experiência dele. Nós não podemos pegar a nossa experiência e fundamentar como doutrina. Olha a importância cara, presta atenção nisso aqui. Olha a importância das Escrituras. Quando os discípulos de João vai até Jesus para levar esse questionamento de João, a resposta que Jesus vai dar é maravilhosa, é muito profunda. E eu quero ler com vocês Lucas capítulo 7, do verso 20 ao 23. Vamos lá, Lucas 7, 20 ao 23. Eu vou continuar lendo na NVT aqui, tá bom, meninas? Estou falando meninas, mas não sei nem quem é que está lá. Às vezes é o Henrique, eu estou chamando de menino, né? É o Henrique? Olha lá.
verso 20, diz assim, ó: os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar, o Senhor... Cara, imagina Jesus ouvindo isso, irmão. Olha isso aqui: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou temos que esperar algum outro? Verso 21, naquela mesma hora Jesus curou. Cara, presta atenção, Jesus não deu nenhuma resposta de imediato. O que Jesus vai fazer? Curar. Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Agora presta atenção. Parece, quando você lê assim de primeiro, numa leitura superficial, que Jesus está fazendo milagre, para poder mostrar que ele é o Cristo. Parece que ele está fazendo mais milagre para João crer mais, mas não é isso que Jesus está fazendo. Como assim, pastor? Isaías capítulo 34, verso 4. Eu vou ler rapidinho para nós ganhar tempo. Isaías 35, verso 4. Olha só a profecia do profeta Isaías. Meu Deus do céu, se tu não der um glória a Deus, eu vou embora. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, o seu Deus virá com vingança, com retribuição divina, virá para salvar vocês. Agora presta atenção no verso 5. Então os olhos dos cegos se abrirão. O que Jesus estava fazendo? Abrindo os olhos do cego. E os ouvidos dos surdos serão destapados. O que Jesus está fazendo? Destapando o ouvido do surdo. Os coxos, aleijados saltarão, e a língua do mudo cantará de alegria. Agora presta atenção nisso aqui. Quando Jesus diz: avisa a João que os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os mudos estão falando, é como se Jesus estivesse dizendo: João, creia que eu sou o Cristo, não pelos milagres, não por causa da expectativa que você tem que eu destrua os romanos, mas porque eu estou cumprindo a palavra. Porque eu estou cumprindo a palavra. É isso que Jesus não está fazendo mais milagre para João crer. Jesus está cumprindo as escrituras e fazendo João voltar para o texto sagrado. Quer vencer a crise de fé? Se baseie na palavra. Leia a palavra, se debruce na palavra, ame a palavra, estude a palavra, porque quando Jesus quis sanar a crise de fé dos homens, ele não promoveu mais uma experiência extraordinária. Ele cumpriu a palavra. Eu sou chato, irmão. Lá em casa eu sou quase que insuportável. Cadê a Cristiane? Está aqui não? Que bom. Que bom que ela não está. Eu sou insuportável, irmão. Eu chego em casa, dou um beijo nela, segura a coisa e falo: já leu a Bíblia hoje? A Bíblia? Eloá, antes de dormir, vamos ler a Bíblia? Ah, mas porque você é o pastor? Não. É porque eu acredito no poder que há nessa palavra, irmão. Se não for pelo poder dessa palavra, ninguém vai ser salvo, irmão. O evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. O homem só é salvo através do poder da palavra. Ainda bem que ela chegou depois. Poder da palavra, irmão. Pastor, ler a Bíblia é difícil. Olha para mim. Sim. Estou falando com um pastor. É difícil. É difícil, irmão. É difícil. Eu estou fazendo seminário e você quebra a cabeça. Tem uns textos que você planta a bananeira para tentar entender e é difícil. É um texto muito antigo, num contexto totalmente diferente. Então tem algumas coisas que você lê e fala: como assim, Jesus? Se o boi matar o fulano, você mata o boi. O que o boi tem a ver com isso? O cara deixou o boi solto, o boi tem que... sabe? Você olha aí e fala: cara, eu estou perdido, não sei o que isso acontece. Só que escute isso. A Bíblia é difícil para entender muitas coisas, mas aquilo que você precisa saber sobre Deus está muito claro na Bíblia. Não se preocupe com aquilo que você não entende quando lê a Bíblia. Se preocupa com aquilo que você entende e não pratica ao ler a Bíblia. Quando você lê Jesus dizendo assim, ore pelos seus inimigos, você entende sim ou não?
Deus. Sim ou não? Sim. Entendeu alguma coisa? Eu tinha um professor de matemática, ele era muito engraçado. Ele passava umas contas doidas na lousa. Eu falava, professor, não entendi nada. Ele falou, não é possível. Você não entendeu nada. Eu falei, não entendi nada. Que número é esse aqui? É o 2. Já entendeu alguma coisa? Então o problema é que nós nos apegamos em coisas que nós não entendemos. Irmão, vai para frente. Eu quero muito entender isso, pastor. Aí você vai procurar um comentário, vai procurar a ajuda do pastor, vai procurar a ajuda de alguém mais experiente. Mas caso contrário, lê. E aquilo que você entender, você pratica. É simples. Amém ou não amém? Amém. Então vamos lá. Precisamos da palavra para vencer as nossas crises de fé. Quando João, isso aqui é interessante. Quando João não estava em crise, ele viu os céus se abrindo. Viu a pomba descendo, David. Viu uma voz como de trovão. Mas quando a crise pegou João, só teve uma coisa que sanou a crise dele: a palavra. Porque quando os discípulos voltaram, eles disseram para João: João, ele é mesmo Cristo. Por quê? Porque ele está fazendo milagre? Não, é porque ele está cumprindo a profecia de Isaías. Segundo ponto, precisamos entender que ser alguém que está passando por uma crise de fé não é ser incrédulo, ok? Às vezes nós confundimos crise de fé com incredulidade. O que é crise? Crise é um momento de instabilidade. Por exemplo, fulano está vivendo uma crise financeira. Ele está vivendo uma instabilidade nas suas finanças. A Maria está com crise de ansiedade. Ela está em um momento de instabilidade das suas emoções. Crise de fé nada mais é do que um momento de instabilidade, mas sem a intenção de abandonar a fé. Essa é a diferença. Já a incredulidade é a recusa. A incredulidade é a falta de vontade de crer. Quando você está passando por uma crise de fé, você só está passando por ela porque você quer crer. Você está se esforçando para crer. O incrédulo se esforça para não crer. Exemplo: Tomé teve uma crise de fé, lembra? Quando os discípulos foram falar da ressurreição de Jesus lá em João 20. Mas quando ele tem a resposta, a sua dúvida foi sanada. E ele ficou satisfeito com a resposta que ele teve. Porque quem tem perguntas honestas fica satisfeito com respostas honestas, irmão. O problema é que às vezes nós não somos honestos. Nós queremos algo a mais. Nós queremos que alguém invente algo para satisfazer os nossos questionamentos. E não precisa disso. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Os incrédulos nunca ficam satisfeitos. Incrédulos estão sempre em busca de uma prova. Jesus disse assim, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Porque teve gente que viu e não creu. Você já viu gente dizendo assim, não, se Jesus levantar um paralítico na minha frente, aí eu creio. Mentira! Crerão. Mas não crê? Eu estou dizendo para você que não crê. E eu vou provar para você que ele não crê. Lucas capítulo 16, abre aí. Lucas 16, 27. Opa, peraí, não, está errado. Lucas 16 e o 27, isso mesmo. Lucas 16 e o 27. Lucas 16, 27 até o 31. Olha só esse texto, irmãos. Então o rico disse: por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem nesse lugar de tormento, não terminem no inferno. Moisés e os profetas já os avisaram, cara, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Verso 31, isso aqui é Jesus contando a história. Verso 31, Abraão porém disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos.
O problema da incredulidade não está na ausência de milagres. O problema da incredulidade está na ausência de um coração de carne. O coração pedregoso, incrédulo, pode ver milagre, irmão. Pode ver alguém ressuscitando dos mortos, como Jesus disse aqui, mas não vai crer. Consegue perceber a diferença, então, de quem é incrédulo e alguém que tem crise de fé? Parece que é a mesma coisa, porque ambos têm perguntas, mas a intenção do coração é o que os diferencia. Um exemplo clássico sobre incredulidade eram os religiosos da época de Jesus. Eles viam Jesus fazendo muitas coisas, mas ainda assim eles não criam. Olha esse texto aqui de Mateus 22, capítulo 15 ao 18. Mateus 22, 15 ao 18, eu vou ler na versão NVI 2011. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de arredá-lo, em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que disseram: mestre, sabemos que és íntegro, olha a falsidade, e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, cara de pau, porque não te prendes à aparência dos homens. Diga-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Percebe? Má intenção. Não é alguém sincero em seu questionamento, é alguém que tem uma má intenção por trás do questionamento. Alguém em crise questiona para poder crer mais. O incrédulo questiona porque ele não quer crer, ele quer só mais motivo para não acreditar. E deixa eu dizer uma coisa para você, cara, do fundo do meu coração, irmão, mais vale alguém em crise, buscando uma resposta para amadurecer a sua fé, do que um incrédulo fingindo aparência de crente, irmão. Fingindo aparência de religioso. Seja honesto, irmão, com Deus. Quais são as suas dúvidas? Quais são os seus dilemas? Quais são as suas perguntas? Quais são os seus questionamentos? Luiz Saião diz que a incredulidade terrível e doente é diferente de um questionamento honesto e legítimo. A incredulidade nos leva a um descaso da pessoa de Deus, nos leva a uma vida de desobediência e faz com que ignoremos suas vontades e desejos. A crise de fé, por sua vez, pode nos levar a um nível maior de maturidade. Então, a maior diferença do incrédulo para alguém em crise é o quanto ele obedece a Deus em meio às crises que ele tem. Talvez você está aqui hoje, você está passando por momentos difíceis. Talvez você está aqui hoje, você está passando por momentos turbulentos. Talvez você está aqui hoje, você está querendo todo dia chutar o pau da barraca e dizer: Senhor, eu não quero mais saber de nada, eu não tenho mais nem vontade de viver. Mas o Senhor está dizendo para você aqui nessa noite: permaneça confiando, obedecendo a minha palavra. Você não é alguém incrédulo porque você tem dúvidas do que está acontecendo na sua vida. Você só é alguém em crise, que precisa ser sincero com Deus. Pedro, quando caminhava por sobre as águas, teve um momento que ele duvidou, você lembra? Está andando sobre as águas, ele duvida. Aí eu te faço uma pergunta: Jesus abandonou Pedro lá para morrer? Jesus deserdou Pedro de ser discípulo? Porque dúvidas não te deserda de ser discípulos, mas usar as dúvidas que você tem para viver uma vida de desobediência, isso te deserda, igual Judas. Jesus repreende Pedro, Jesus exorta Pedro, mas o coloca dentro do barco. Abraão, pai da fé, passou por momentos de incertezas. E por que ele é o pai da fé? Porque ele creu, irmão, ele acreditou, mesmo em meio às dúvidas. E para mim essa é uma das maiores virtudes da fé. Ela nos leva a obedecer, muitas vezes sem entender e quase sempre sem ver, porque ela é o firme fundamento das coisas que não se pode ver. Karl Barth disse que a fé é a liberdade de confiar em Deus em meio às dúvidas. Olha que coisa linda! A fé é a liberdade de confiar em Deus em meio às dúvidas. Isso é fé. No fim, a fé não anula os questionamentos, mas ela nos faz confiar, mesmo em meio aos questionamentos. Partindo para o final, a banda quiser posicionar, pode subir, Léo.
Eu quero que você entenda isso fique cravado na sua mente. João não está sendo um incrédulo. É só uma pergunta honesta de alguém que está em crise devido à pressão do seu contexto. Então não se culpe das suas crises. Não se sinta mal por ter dúvidas acerca de algumas coisas. Vá diante de Deus com as suas incertezas. Apresente ela. Seja sincero. E lembre-se que onde a lógica não rompe, onde os documentos não rompem, onde o intelecto e a sabedoria humana não rompem, nós rompemos em fé. Olhe para mim, irmãos, no fim último, nós somos o povo da fé. Não importa o que aconteça, nós somos o povo da fé. O Senhor nos chama para viver uma vida e prestar um culto racional. Mas Ele nunca nos chamou para sermos idólatras de um racionalismo. Porque quando nós colocamos o sufixo ismo, nós idolatramos a racionalidade. Seja racional, mas nunca idolatre o racionalismo. Por quê? Porque nós somos o povo da fé, irmão. No fim último não é sobre ver o chão para você pisar. No fim último é sobre você dar o passo e esperar que Ele coloque o chão diante de você. Se contente quando a resposta for não. Se contente quando você chegar diante do seu pastor, diante de alguém que você confia, e você dizer: por que eu estou passando por isso? E essa pessoa olhar para você e falar: cara, eu não sei por que você está passando por isso. Se contente e fique satisfeito, e aprenda a confiar e descansar em Deus. Quando alguém me pergunta, quando alguém me questiona acerca de algo que ela está passando, eu não invento moda, irmão. Eu não preciso inventar coisas, porque essa pessoa precisa entender que no fim último ela foi chamada para se lançar em algo que exige fé. Você não foi chamado para ser um pássaro dentro de uma gaiola, pisando num puleiro firme. Você foi chamado para ser um maluco que pula de um precipício sem nenhuma corda para te sustentar, porque você sabe que Ele vai estar lá para você. Aleluia. Somos o povo da fé. Somos o povo que crê, somos o povo que acredita, somos o povo que confia. Quando Moisés está diante do mar vermelho e ele clama para o Senhor dizendo: Senhor, e agora nós vamos morrer? De um lado tem montanha, do outro lado tem montanha, Faraó está vindo atrás e na frente só tem o mar. O que eu faço, Senhor? Sabe o que Deus diz para Moisés? Moisés, marche. Lê o texto. O mar não se abriu. Deus dá uma ordem: marche. É quando Moisés marcha que o mar se abre. O mar não se abriu para o povo passar. O povo teve que caminhar em fé para que o mar pudesse ser aberto, irmão. Fique de pé. Eu quero orar por você. A dúvida, irmão, presta atenção nisso aqui. A dúvida faz parte da caminhada da fé. De certa forma, o duvidar é uma faceta do crer. Não é possível crescer em fé sem enfrentar crises e momentos de dúvida. Podemos ir até mais longe. Quem nunca duvidou, nunca creu de verdade. Por que quem nunca duvidou, nunca creu de verdade? Porque é alguém raso. É alguém que para ele tudo está bom, para ele tudo está normal, para ele tudo está... Quem tem fé, quem crê de verdade, é quem questiona, irmão. É quem vai atrás. Se você não cresce, você nem estaria aqui, cara. Porque quem crê não se importa. Se você está aqui é porque você se importa. Se você está aqui é porque você crê. E eu quero dizer para você que Jesus te ama e Ele quer ter um relacionamento com você. Não permita que as dúvidas, não permita que as incertezas, não permita que as inseguranças, não permita que as frustrações te impeçam de avançar no seu nível de relacionamento com Ele. Permita-se romper em fé.
Permita-se romper em fé.